Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. O meu nome é Rosana. E o meu nome é Miguel Abrão. E nós estaremos dando início a uma série de vídeos concernentes a estudos da Palavra de Deus, sobre diferentes temas. E nesse vídeo inicial, o tema escolhido é ressurreição. O Miguel vai estar nos explicando, à luz das Escrituras, o que é a primeira e a segunda ressurreição. Mas antes que ele possa adentrar o assunto, ele vai estar também falando um pouco dele mesmo. Então, irmãos, eu quero saudar a todos que me ouvem com a paz do Senhor. E eu quero dizer que a intenção de eu fazer esses estudos não é para debater as doutrinas da igreja ou causar conflito entre aquilo que o irmão crê ou não crê. É opcional. Eu entendi esses assuntos pela palavra de Deus e queria compartilhar com a igreja a respeito deles. Porque eu vejo que muitas pessoas não têm tempo de estudar a palavra de Deus, não têm tempo de analisar as coisas. E às vezes nós aceitamos as coisas sem pensar nela. Então o que eu quero fazer é que nós possamos pensar nos assuntos relacionados à nossa fé, que é comum, a nossa fé em Cristo. Então eu resolvi fazer, eu e a Rosana, juntos nós resolvemos fazer esses vídeos. Então o assunto de hoje é sobre a primeira e a segunda ressurreição. Parece que as pessoas não entendem bem esse tema, o assunto, porque fica meio confuso. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Pela palavra de Deus, nós entendemos que haverá a ressurreição. Mas quando será a primeira, quando será a segunda ressurreição? Quando foi que houve a primeira, né? E assim eu entendo que uma pergunta a ser feita deveria ser esta. Onde houve a morte, para que houvesse a necessidade desta primeira ressurreição? Então, exatamente. Para que haja ressurreição, primeiro tem que haver morte. Porque a ressurreição, a definição da palavra ressuscitar é dar vida a alguma coisa. Tornar a trazer a vida. Ou trazer a vida a alguma coisa. Ressuscitar. Algo que uma vez viveu, morreu e agora precisa ser ressurreto. Precisa de vida. Então, nós vemos que o problema do homem começou lá atrás, no passado. Quando o homem desobedeceu à lei de Deus e, consequentemente, a morte entrou no contexto da história do ser humano. Sim. E até hoje, todos os homens são afligidos pela morte. Não houve só houve um homem que venceu a morte. Esse homem nós sabemos quem é, que é Jesus Cristo. Ele venceu a morte por nós, porque como Adão trouxe a morte, introduziu a morte no mundo, o Senhor introduziu vida. Nos resgatou daquela, como vamos dizer, daquela maldição da morte. Sim. Porque contra a morte não há remédio. É somente Jesus pode nos restaurar ao estado de vida novamente. Então nós vemos, eu gostaria de ler bem rapidamente, ou gostaria que a Rosana lesse no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 21? Isso, 21 até o 29. Por favor. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, irmãos, eu acho que eu vejo nesse texto o Senhor falando sobre as duas ressurreições. A primeira ressurreição está no fato de que Deus nos fez, desde o princípio, corpo, alma e espírito. O corpo, a alma e o espírito, eles são o que nós somos como ser humano. Eu não só acho, mas eu tenho certeza pela palavra de Deus que essa forma como Deus nos fez desde o princípio é o que vai permanecer por toda a eternidade. E nós seremos assim, corpo, alma e espírito. Aqui nós vemos claramente o Senhor falando que aqueles que ouvirem a voz dele viverão. Por quê? Porque estão mortos espiritualmente. O que vive no homem é o corpo, é uma vida biológica, é uma vida que qualquer animal tem e que nós sabemos que um dia vai morrer. Essa é a vida do corpo, a vida biológica do corpo. Essa não é a vida que Deus promete nas Escrituras nos dar. Essa é só uma vida passageira e, para muitos, até muito curta, né? Tem data de validade. Tem data de validade, como a Rosana falou. Então, irmãos, o que havia em nós, o que nós estávamos pensando que estávamos vivos, era só no nosso corpo. O nosso espírito estava morto por causa do pecado. Porque a sentença, a lei, a sentença de Deus foi clara. E o mandamento de Deus foi claro. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Ele não morreu biologicamente naquele momento. Não. Mas espiritualmente morreu. O homem morreu. E agora, a vida que ele tinha era só aquela vida biológica. Por isso o Senhor falou para ele assim, porque tu és pó e ao pó retornará. Então o pecado é uma doença mortífera. É um aguilhão, né? É um aguilhão mortífero. Algo que não existe remédio contra ele. Falando naturalmente. Só o Senhor Jesus pode nos tornar a dar vida. Glória a Deus. Então, nesse momento, Jesus estava falando aqui que aqueles que ouvirem a minha voz viverão. Passaram da morte para a vida. Agora o seu espírito que estava morto passou a viver. Por quê? Porque uma vez que nós aceitamos Jesus, aquela barreira que nos impedia de ter vida, receber vida do Espírito, foi retirada e agora nós passamos a viver. Recebemos a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição do Espírito. Sim. Por isso Paulo vai falar mais na frente que o corpo está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça que Deus proveu em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira ressurreição. Os que participam dessa primeira ressurreição, isto é, se isto aconteceu com você, você não vai mais ter que morrer de novo. A segunda morte, que é a morte, que é o lago do inferno, que é a segunda morte, você não vai mais sofrer essa penalty, vai ter que pagar esse preço mais, porque agora, uma vez você aceitou a Cristo e você já é justificado por Ele, você recebe vida do Pai e através do seu Espírito podemos ressuscitamos de novo. É por isso Paulo fala muitas vezes sobre isso. Você já ressuscitastes com Cristo. Pensai então, porque o corpo, meu irmão, tem
como diz a Rosana, data de validade. a data de validade. Nós vamos morrer. Expiration date. Esse corpo vai morrer, mas o nosso espírito volta para Deus. Sim. O corpo volta para a terra e o espírito que vive vai para Deus, continua vivendo. Mas o interessante é o que Jesus fala aqui, porque uma das coisas que eu acho que nós erramos doutrinariamente é falar que haverá uma ressurreição agora e depois uma ressurreição depois. Não. Existem duas ressurreições. Tem gente que fala que vai ter 3 ressurreições. Isso. Então, para mim, eu entendo assim, que existem 2 ressurreições. A primeira do espírito e a segunda do corpo. Na vinda do Senhor. Na vinda do Senhor. Porque ainda ninguém recebeu esse corpo a não ser o Senhor mesmo, né? Sim. Que ressuscitou com um novo corpo. Então ele fala aqui, e aqueles que ouviram, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não passará em condenação, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Houve a ressurreição. Sim. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é. Isso quer dizer, aqueles que ouviram Jesus naquele momento, ressuscitaram no seu espírito. Que aceitaram Jesus, passaram a ter vida agora. Por isso ele fala assim, e agora é. Quer dizer, naquele momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Que ouvirem viverão. O chamado de Cristo. Venha, segue-me. Agora passa a ter vida. É justificado por Cristo. Seus pecados são perdoados. A barreira que existia entre ele, agora ele recebe o Espírito do Pai. O Espírito do Pai é que traz vida ao Espírito do homem. Então agora ele está vivendo uma nova vida. Mas o seu corpo é o mesmo. O corpo ainda é o mesmo. Então ele continua dizendo assim, e os que ouviram viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso quer dizer que o único ser que tem vida em si mesmo é o Pai. E ele deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. É por isso que uma outra ocasião o Senhor fala assim, eu recebi do meu Pai esse mandamento. Eu posso dar a minha vida e tornar a tomá-la. Pegar de volta, né? Isso é uma coisa gloriosa. Então a primeira ressurreição é a do Espírito. Por isso Paulo fala, se já ressuscitastes com Cristo. Porque a segunda ainda não houve. Nós recebemos a primeira parte da promessa de Deus, que é o Espírito Santo, que mora em nós agora. Nós estamos vivos por causa disso. Porque ele vive em nós. Ele que nos dá vida. Mas esse corpo está morto. E todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, se você já ouviu a voz de Cristo e recebeu, você já recebeu a primeira ressurreição. Porque você está Deve vivo. se alegrar por isso, né? Estamos esperando o quê? A ressurreição do nosso corpo. Do corpo. A primeira parte da promessa, o Espírito já nos deu. Agora precisamos de um corpo novo. Sim. Então, aí fica claro que o Senhor fala assim, e agora é, vem a hora e agora é. Isto é, estava acontecendo naquele momento em que as pessoas estavam ouvindo a Cristo. Porque como o Pai tem a vida, nós lemos esse versículo, é a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o Filho do homem. Isto é, ele veio como um de nós. E venceu como um de nós. Nesse mesmo corpo que nós usamos para pecar. Ele veio encarnado. Mas ele nunca pecou. Nunca pecou. Então ele tem o poder de exercer o juízo. Porque ele conhece a natureza humana. Ele pode justificar e pode condenar. Porque ele mesmo sofreu no seu corpo humano, Como que se nós. tornou carne, como nós. Então ele venceu. E como ele venceu, ele recebeu do Pai toda a autoridade, inclusive para nos julgar, a humanidade toda, desde o primeiro que nasceu até o último que vai nascer, ao instante em que ele voltar novamente.
Entende? Então, agora continuando. E deu-lhe o poder, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Então, agora ele está falando de outra ressurreição, dos que estão no sepulcro, os que morreram nesse corpo. Aí já é a segunda. Essa é a segunda ressurreição. Essa vai acontecer quando ele voltar. Todos vão ressuscitar. Todos os que estão nos sepulcros ressuscitarão, uns para a glória de Deus e outros para a vergonha e ser lançados no lago de fogo de enxofre. Eternamente, né? Como Jesus falou, onde seu corpo não morre, nem o fogo se apaga. Esse é o lago de fogo e enxofre. Esse é aqueles que não somente permaneceram mortos, mas também que morreram de novo. A segunda morte. A segunda morte essa é a segunda morte que é aquela que, né? Uma vez vivificado por Cristo, não foi fiel até a morte. Não deu valor. Não permaneceu naquilo que Deus esperava dele. Que negou a sua fé, que rejeitou a Cristo. Esses são aqueles que crucificam Cristo de novo. Aqueles que não têm mais como justificar eles. Porque uma vez que eles provaram o dom de Deus, eles não podem mais, a não ser que Deus, de alguma forma, julgue eles, né? Porque o Senhor conhece as pessoas. Mas esses que rejeitam a Cristo e morrem na rejeição, uma vez sendo iluminados por Cristo e recebendo o dom do Espírito Santo, e esse é a segunda morte, irmão. A segunda morte. Retratada no Apocalipse. A morte daqueles que rejeitaram Cristo, que crucificaram o Mestre novamente. Então é sério. O problema, nós temos que fazer essa distinção. Porque eu penso que na igreja, muitas doutrinas que nós seguimos, isso, principalmente escatológicas e tudo mais, elas confundem esse negócio. Elas não falam que a primeira ressurreição já acontece com aquele que aceita Cristo. Não. Nós só estamos esperando a ressurreição no corpo. Sim. Porque é isso que nós precisamos. Sim. Até gostaria de fazer uma observação rápida. Eu queria fazer bem rápida uma observação, que foi muito sério o que se passou no Jardim do Éden. Aquela desobediência foi severa, foi séria. Muitos podem não compreender, talvez até nem queira aceitar. Nós, como Miguel disse, nós respeitamos as opiniões de todos, mas pelo que nós compreendemos, naquele impasse ali, quando Satanás veio e abordando a Eva, e a Eva, por infelicidade, aceitou a sua sugestão, e depois, logo em seguida, Adão acompanhou. Ali foi uma coisa muito séria que aconteceu ali. Muito séria e complicada, que o resultado daquilo lá nós vemos em volta. Toda a nossa volta nós podemos ver. Então ali naquele impasse, o diabo conseguiu implantar na nossa natureza humana o seu próprio DNA. E daí, por isso é que o nosso corpo, por exemplo, recebemos a salvação, que nem o Miguel explicou, recebemos a primeira ressurreição, mas nós já estamos envelhecendo. As doenças estão aí, a pandemia veio. Então, quer dizer, nesta terra, essa lei que está sobre nós humanos, ela permanece. E os anos vão avançar e nós vamos ter que passar pela morte se Jesus não voltar antes, não vier antes. Então, tem que se ressaltar isso sim, que foi muito sério aquilo que aconteceu lá atrás, né? Mas graças a Deus que nos providenciou que o seu próprio filho viesse na nossa forma e nos explicasse, porque aquele evento trouxe para a humanidade uma cegueira que não tem nem como medir o tamanho. Então ele veio para explicar, para abrir o nosso entendimento e falar sobre essas duas ressurreições, né? O Miguel já explicou bastante sobre a primeira, né?
eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre a segunda Então, ressurreição. a segunda ressurreição. A segunda ressurreição. O que nós precisamos agora? Uma vez que nós já fomos vivificados por Cristo, o nosso espírito vive, nós precisamos de um novo corpo, compatível com a nossa natureza espiritual agora. Jesus fala aqui, ainda no último versículo, ele fala assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Quer dizer que todos vamos ressuscitar. Tanto aquele que desprezou a Deus, como aquele que obedece ao Senhor e respeita aquilo que Deus fez, né? Então todos nós vamos... Agora, a segunda ressurreição. A segunda ressurreição nós vemos que com esse corpo mortal, esse corpo físico, ele não herda o reino de Deus. Não. Por quê? Porque é incompatível. A Rosana falou aí da natureza do pecado, que o homem passou a ter agora dominado por uma natureza que antes não estava ali, mas agora está no homem. Se nós vivermos dentro dessa natureza humana, carnal, nós nunca vamos atingir a ser um ser espiritual. Se nós olharmos para a nossa natureza carnal e seguirmos essa natureza carnal, nós vamos ter que abrir mão da nossa natureza espiritual, porque não existe maneira de você viver, você se dirigir numa direção, por exemplo, espiritual, e ao mesmo tempo seguir a tua inclinação carnal. Por isso Deus nos deu o Espírito Santo. São inimigas, né? Por que nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo como uma criança. Nós não nascemos uma pessoa adulta. Agora, como uma criança, nós, como filhos amados do Pai, e como aqueles que entenderam o grande amor que Deus... Porque João fala assim, que filhinhos, né? Nós somos filhos de Deus. E ele fala assim, veja com que amor que Deus nos... para que sejamos chamados filhos de Deus. Agora somos filhos, nascido dele, gerado pela sua palavra. Agora somos uma criança, filho de Deus. Isso quer dizer que a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, não humana, carnal, vai estar presente na nossa vida enquanto nós vivermos. Mas nós, como criança, nós vamos crescer. Crescer de que lado? Espiritualmente. Nós não vamos deixar das coisas de ser criança. Porque o homem natural é uma criança. Ele não chegou ao ponto da estatura de Cristo. E o nosso alvo é chegar à estatura de Cristo. Varão perfeito. Varão perfeito quer dizer homem adulto espiritualmente. Deixarmos as coisas de criancice, as coisas que nos atrapalham nesta vida e fazermos... Então, agora só falta uma coisa para nós. Porque todo o resto Deus fez. Você vê, Jesus veio no tempo certo, morreu, fez a nossa redenção, ofereceu um sacrifício. Agora nós temos acesso ao Pai através do seu sacrifício, que nos dá acesso à presença de Deus. Podemos receber ajuda, a graça nada mais é do que o Espírito Santo que vive em nós. Amém. E que nos ajuda a caminhar e a entender qual a vontade do Pai. A compreender a própria palavra de Deus. Né? E a compreender a própria palavra de Deus, sim. Justamente.
Então, a segunda ressurreição nós estamos esperando. Quando que ela vai ocorrer? Quando Jesus vir. Jesus vindo, essa parte vai ser feita. Nós vamos ter um novo corpo. Aí, ao soar da sétima trombeta. Quantas trombetas nós temos dentro da Bíblia? Não estou falando trombetas por aí, não. Porque tem muita gente que parece que a trombeta de Deus não está escrita na Bíblia. Tudo que existe de verdadeiro tem que estar escrito aqui. Amém. Se não estiver escrito aqui, não dê trela, não dê confiança. Não põe a tua confiança em aquilo que o homem fala. Mas põe a tua confiança naquilo que Deus fala. Não se deixe levar por doutrinas, por costumes e coisas que os homens criam. Porque no final das contas, no final de tudo isso, irmão, a tua fé tem que estar baseada numa rocha sólida, que é Cristo. E essa rocha é aquilo que ele disse. São os ensinamentos e são as doutrinas que ele passou pelos apóstolos, que de primeira mão receberam essas doutrinas e que foram delegados por autoridade para eles repassarem para a igreja da maneira como eles ouviram da boca do Senhor. Amém. E eles fizeram isso fielmente. Amém. Mas ao decorrer do tempo, outras doutrinas foram entrando dentro da igreja, outras mentiras. Até como resultado da própria, dessa natureza que eu falo, que é a humana deformada, né? Onde eles deram mais ouvido para um interesse financeiro, e deram uma distorcida. Esse é um assunto que a gente podia falar em outras circunstâncias, porque agora nós estamos falando, mas isso que a Rosana falou é a pura verdade, porque a natureza humana, ela é clever. Clever quer dizer uma palavra astuta. Astuta, é. Como a serpente. Ela cria um senado, ela se finge, ela se engana até a si mesma para conseguir os seus intentos. Então é um perigo, né? Se nós não vivemos debaixo da graça de Deus, aos pés da cruz de Cristo, provavelmente nós vamos ser enganados. Ser levados por fábulas. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Para não sermos levados por fábulas. E por muitos movimentos que entram agora na igreja. Então. Olha, eu tenho 64 anos, vou fazer 65. Eu dei a minha vida para Cristo quando tinha 17 anos. Quer dizer que já faz muito tempo que eu venho, como diz, observando as coisas e venho também seguindo o Mestre. Com os meus problemas, mas eu estou aqui ainda porque ele me ajudou e porque eu pretendo chegar lá. Amém. Né? E eu acho que cada um de nós que se diz crente pelo menos pretende chegar lá. Porque eu dizer que sou crente, estou perdendo meu tempo, né? Não receber a segunda ressurreição. Né? E a segunda ressurreição é o que eu espero. Porque esse corpo nosso, ele se torna para nós um fardo para nós levarmos. É por isso que nós temos que buscar o Senhor, porque o fardo dele é leve. Sim. Porque o Espírito atuando nessa natureza carnal, ele mortifica o poder dessa carne. Verdade. Por isso que Paulo fala assim, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Amém. Amém. Então isso quer dizer o quê? Que esse corpo está sempre morto por causa do pecado. Sim. Olha, não importa se eu vivesse 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, eu vou morrer. Assim como Adão viveu 930 anos e morreu. O importante não é você ter vida no corpo, no corpo mortal. Não é você... eu vejo tantas gentes hoje em dia cuidando do corpo e vão para ginástica e fazem isso. Tudo isso é louvável. Mas não é essa a primeira preocupação do homem. Preocupar-se com a sua saúde, sim, é bom. Mas e a saúde espiritual? Quantas pessoas mortas? Paulo fala assim, falando sobre a ceia do Senhor, a comunhão que nós devemos ter, porque com Deus, né? Primeiramente com Deus. Porque se eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com meu irmão. Ninguém mais.
Se eu não amo meu irmão, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Sim. Se a minha convivência cotidiana com meu irmão, eu não consigo olhar para a cara dele ou sem querer pegar, pegar ele, né? Muitas pessoas são assim. Sim. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? A minha comunhão está cortada. Porque se eu não amo Deus, os meus irmãos, Deus corta a minha comunhão. Entende? Então, ele fala assim sobre a ceia. Tem muitos que estão doentes, muitos que dormem, e muitos que dormem, não é? Esse dorme que Paulo está dizendo é que morreram espiritualmente. Eles precisam de uma nova ressurreição. De uma nova... receber de novo a primeira ressurreição. Sim. Não, antes que... ser renovado. Porque enquanto esse corpo... Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Enquanto este corpo está vivo, você tem chance de fazer alguma coisa. No momento que esse corpo morre, você se desliga do corpo, porque todas as obras que o homem faz através do corpo, boas ou más. Uma vez que esse corpo morreu, não existe outra chance para o homem. Então, enquanto está vivo, ainda que você morra agora espiritualmente, se você voltar-se para Deus, se você se voltar para Deus, Deus te revivifica. Entende? Mas a ressurreição a ressurreição que eu falo, a primeira ressurreição que eu acabei de falar sobre o Espírito, nós estamos vivos e mantemos a nossa vida viva, nos alimentando de Deus. Morremos espiritualmente se deixarmos de alimentar de Deus. Ficamos fracos, ficamos doentes, espiritualmente doentes. Então, a diferença. A primeira ressurreição é a ressurreição daquele homem que estava morto espiritualmente e passa a viver, a ouvir a voz do Senhor. Amém. Amém. Agora está vivo. Sim. Você já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são do alto. Né? Então, é Paulo falando. Agora, este corpo ainda não ressuscitou. Não. Ele só vai ressuscitar na segunda vinda do Senhor. Amém. E qual é essa vinda? Quem que vai ver essa vinda? Muita gente fala assim, só alguns vão ver. Não, todos vão ver, está escrito. Quando o Senhor voltar, todo o olho verá. Como o relâmpago que se faz ver de um lado ao outro da terra, assim vai ser a vinda do Senhor. Amém. Então, irmãos, eu sei que não pude falar tudo sobre esse assunto. Tem muita coisa na Bíblia para falar sobre isso. Mas pense. Pense antes de você analisar as coisas assim, muito correndo. Ou então, daquilo que alguém já te falou, isso e aquilo. Olha, veja o que Deus falou sobre o assunto. E a minha intenção, como eu já disse, não é causar conflito, não é... Entender? Machucar a fé de um ou outro, porque a fé verdadeira, ela tem que estar baseada na verdade. Sim. Porque se a tua fé não estiver baseada na verdade, aí é um problema. A tua fé não vai te fazer, não tem benefício nenhum para você, meu irmão. Não vai produzir, né? Assim como nós sabemos que o céu é azul, se alguém falar para você que ele é verde, e você crê de todo o coração que ele é verde, porque você nunca viu o céu ele não azul, vai ser verde. Ele não vai se tornar verde por causa que você crê que ele é verde. Sim. Ele vai continuar tornando-se azul. Assim é a verdade. A fé só tem fundamento firme quando ela está fundamentada naquilo que Deus falou, que é a verdade. Sim. Então, a minha oração e o desejo nosso que nós, assim, é que nós possamos trazer algum esclarecimento sobre as coisas e que Deus venha abençoar você, a tua família, a tua vida. Se você começou a tua carreira cristã agora com Jesus, procura ler a palavra de Deus. Sim. Não se baseie naquilo que um falou, o outro falou, ou que estão dizendo por aí. Leia a palavra do Senhor. Leia, como diz a palavra do Senhor, como diz o conselho do Senhor, né? Medita nela, de dia e de noite. Deus falou para Josué, não se aparte o livro dessa lei de ti. Medita nele, dia e noite, para que o teu crescimento espiritual, para o teu aproveitamento, porque o crescimento espiritual, muita gente confunde o ser abençoado é porque está
tá bombando nesse mundo. Tem isso, tem aquilo, tá conseguindo isso e aquilo. Não. O alvo de Deus é formar Cristo na tua vida. Amém. Se isso não acontecer, você não... A obra de Deus tem que ser... Ela tem que ter valor. Você tem que dar valor àquilo que Deus fez na tua vida. Que ela não seja vã na nossa vida, mas que ela produza os frutos que Deus quer que nós tenhamos em nós. Amém. Amém, irmão? Amém. Eu me despeço aqui com vocês, com a paz do Senhor, desejando que vocês tenham sucesso em tudo, né? Com Deus. Na presença, De né? Deus. Se alegrem. Se alegra. Eu sei que está muita coisa correndo que é para nos entristecer, mas se alegre porque existe uma esperança para nós. Amém. Que não está baseada nas coisas desse mundo. Entende? Então se alegre, meu irmão. A minha esposa aqui, ela vai... Nós agradecemos a audiência de vocês e ainda não sabemos qual será o assunto do próximo vídeo, mas nós cremos que Deus vai nos orientar. Amém. Uma boa noite a todos.